Salve, salve, rapaziada. Jogo importante dentro do Barradão. Hoje é aquele jogo que pode mudar a história do campeonato para aquele determinado clube. Vitória e Fortaleza se enfrentam dentro do Barradão. E eu tava dando uma passadinha aqui em alguns canais do Fortaleza. E a sensação que passa é que o campeonato do Fortaleza ele passa muito por essa partida. Porque após jogar contra o Vitória, o Fortaleza volta para dentro de casa para enfrentar o Palmeiras. E é um Palmeiras que a expectativa é que seja modificado. Então, assim, o Fortaleza, ele de alguma maneira quer também trazer ponto de Salvador. E o Vitória também, olhando pelo seu lado, quer a sua primeira vitória no campeonato. O Fortaleza já venceu na primeira rodada contra o Fluminense. O Vitória quer a sua primeira vitória no campeonato após vir de 2 empates importantes fora de casa e 2 empates jogando bem. Teve uma evolução contra o Atlético Mineiro. O torcedor do Fortaleza que não acompanhou o jogo entre Atlético Mineiro e Vitória, eu aconselho a assistir após esse vídeo aqui, porque o Vitória jogou muita bola, tá ligado? E hoje há uma expectativa que o Carpini possa colocar o mesmo time que colocou contra o Atlético Mineiro. Porque o Vitória contra o Atlético Mineiro não se mostrou ser um time retranqueiro, não se mostrou ser um time covarde, ao contrário. Por muitas vezes mandava na partida, principalmente no primeiro tempo. Por muitas vezes mandava na partida com o Eric costurando por dentro, o Mateuzinho tentando uma ligação, criando jogadas, o Mosquito pela esquerda com o pé trocado, saiu da direita para a esquerda, também teve uma desenvoltura boa. Entendeu? Então, assim, pro torcedor do Fortaleza que estiver achando que não, vamos pegar um Vitória que tá não sei quantos jogos sem vencer e vamos tentar buscar esses 3 pontos, porque vamos olhar pro nosso campeonato após esse jogo contra o Palmeiras. E esse jogo contra o Vitória é aquele jogo que não podemos voltar de Salvador, não podemos voltar de Salvador sem sequer um ponto. Eu concordo por parte. O torcedor do Fortaleza, ele olha os adversários que vai enfrentar e pensa assim, peraí, o campeonato do Fortaleza é qual? Qual é a prateleira que o Fortaleza briga? É Libertadores? Então, porra, tem esse time aqui que temos que simplesmente pontuar contra ele. Por mais que o Fortaleza não faça uma boa partida, ou não seja a melhor partida do Fortaleza, precisa pontuar. É inadmissível não pontuar contra essa equipe e não desmerecendo essa outra equipe. E claro, o Vitória, pelo seu lado, olhando o histórico dos últimos confrontos, vem batendo no Fortaleza aí a rodo, meu irmão. Inclusive, ano passado, o Fortaleza perdeu para o Vitória dentro do Barradão e o Vitória matematicamente tirou a possibilidade do Fortaleza brigar por título brasileiro. Então há uma vontade de vingança. Inclusive eu vi até um canal colocando no título da live lá, o sabor é de vingança, eu quero vingança. Tiraram a nossa chance de conseguir o título brasileiro ou de brigar. Então assim, vai ser um jogo muito bom de se assistir. Tô fazendo essa introdução no vídeo porque eu precisava citar tudo isso, de tudo que cerca o cenário dessa partida, que será hoje. E vamos estar iniciando esse vídeo pedindo o seu like, beleza? O seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Você que é torcedor do Fortaleza, se inscreva. Você que é torcedor do Vitória, se inscreva. Se você é torcedor do Fortaleza, deixa aqui a opinião aqui embaixo, porque dependendo da demanda de outros vídeos, eu vou voltar a trazer mais vídeos do Fortaleza aqui. O canal ele tá tendo uma demanda mais de torcedores do Bahia, torcedores do Vitória, que é uma grande maioria, ou se não é a maior torcida que tem aqui no canal, e torcedores do esporte. Já teve também uma boa demanda de torcedores de Fortaleza, mas acabaram ficando um pouco afastados, né, depois desse início de ano melancólico para o torcedor do Fortaleza, vendo perder o título para o seu maior rival de estado e tendo alguns deslizes drásticos, né, de estreia de Libertadores, também na Copa do Nordeste. Mas vamos embora. Inclusive, se eu não estou enganado, ainda esse ano o Vitória venceu o Fortaleza, né? No Castelão.
Exatamente, se eu não estou enganado, o Vitória venceu. Foi. O Vitória venceu o Fortaleza no Castelão, então há esse gostinho de vingança por parte da torcida. Não estou dizendo que os jogadores estão querendo vingança, né? Possa ser até que role isso na pré-eleição, olha. Eles ganharam para nós 2 anos, 2 jogos seguidos, então vamos lá, vamos tentar buscar esse ponto que é importante, vamos tentar buscar essa vitória. Então é isso, deixou o like, se inscreveu. Tem um recadinho aqui para vocês rapidinho, já já eu vou. Olha, esse aqui é um recado muito bem dado. Lembrando, se você quiser assistir todos os jogos do seu clube do coração, assistir Brasileirão, Libertadores, até mesmo o novo Mundial, na TV Box, Smart TV, celular, chame a rapaziada que tem os melhores streams do mercado. O número deles está aí na tela, beleza? Você dizendo que veio pelo canal Nordeste Topo, você vai ter um desconto interessante. Também tem um link aí na descrição, no primeiro comentário fixado. Pô, tem mais de 700 canais, filmes, séries, desenho infantil. Então corra, não perca a oportunidade para acompanhar os jogos do seu time. Chama eles no WhatsApp e faça o seu teste grátis. Você tem direito a um teste grátis de 6 horas. Após as 6 horas, você comprovando que vale mesmo a ferramenta, você faz a assinatura do seu pacote, beleza? E aí, meu filho, tá esperando o quê? Peça já o seu pacote, meu filho. Peça já o seu pacote. Vamos embora. Vamos trazer aqui o canal da Guigui, né? O canal da Guigui, onde fizeram uma live de pré-jogo e falaram sobre essa situação aí que cerca esse jogo entre Vitória e Fortaleza. Vamos embora. O canal da Guigui vai estar na descrição aí, beleza? Dando boa noite pra gente, dizendo que a vitória é nossa, se Deus quiser. Tamo Eu recebo, junto, viu? tá? Muito Eu, tempo eu que eu não preciso, via. eu queria tanto essa vitória do Fortaleza, né? Porque O acho que a gente triunfo, tá né? merecendo um diazinho de paz, sabe, Raul? Ó, imagine uma vitória no Barradão, que a gente sabe que é um contexto difícil, né? Um contexto complicado. E aí você vence, sei lá, a vitória, digamos, hipoteticamente. Fortaleza consegue uma vitória lá. A empolgação pra domingo vem a rodo, sabe? Porque domingo é um jogo muito difícil contra o Palmeiras. Muito difícil. E a gente vai precisar, e o Fortaleza vai precisar da força da sua torcida. Fazendo no Castelão aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer, que é lotar. Só que o Fortaleza não tem nos dado essa paz de ir pro estádio leve, tranquilos para ver o jogo do Fortaleza. A gente já vai com raiva, porque a gente sabe que vai esperar a raiva do Fortaleza. Então, é aquela coisa que eu sempre cito, é a oportunidade que o futebol dá de você dar a volta por cima, empolgar de novo seu torcedor, sabe? De deixar o torcedor mais leve, mais tranquilo para ir pro estádio, para acreditar no time. A gente tem totais condições de voltar a uma boa fase. E passa por jogos como esse. Porque ano passado o jogo do Fortaleza lá no Barradão adoeceu. Quem sabe amanhã o Fortaleza não vai lá e faz um grande jogo? Já conseguiu melhorar a sua defesa no jogo passado? Quem sabe não melhorar a sua defesa e o seu meio nesse jogo de amanhã? Vai numa escadinha, evoluindo. Eu falava aqui, ó, não espero que o Fortaleza vire do dia pra noite, da água pro vinho. É preciso tempo, é preciso a gente ver de uma forma ascendente quais vão ser as etapas que o Fortaleza vai evoluir no seu futebol para que a gente consiga ter melhores resultados, sabe? E Enfim. é uma tranquilidade que extrapola pro torcedor, ela é uma tranquilidade para os jogadores também. Até porque eu cito muito que o empate ele é o melhor caminho para os estatísticos. Porque você tem 3 empates como Fortaleza nesse momento. Se o Fortaleza não vence do Vitória, se o Fortaleza perde essa partida pro Vitória, batendo aqui na mesa 3 vezes, o cara que é estatístico vai falar que o Fortaleza está 4 jogos sem vencer. Já se o Fortaleza vence o Vitória, o estatístico fala que o Fortaleza está a 4 jogos de invencibilidade. E nem, por exemplo, trazendo para a realidade do Vitória, por exemplo, o Vitória está a 2 empates, né, seguidos, né, perdeu para o Flamengo, aí empatou contra o Defesa de Justiça e empatou contra o Atlético Mineiro. Se vence, 3 jogos sem perder. É, bem pontuado aí, bem pontuado isso aí. Então o empate ele sempre tem muito disso. E, a termos de tranquilidade para os jogadores, evita qualquer gestão de uma crise ou de uma maior pressão que possa surgir, porque perdeu por Vitória
você já tá a 4 jogos, como eu falei, sem vencer, para enfrentar um Palmeiras, que mesmo dentro de casa, hoje a gente sabe que é um adversário complicadíssimo, né? Não é de hoje, na verdade, né? Nos últimos anos é um adversário bem complicado. Então você já poderia estar falando ali de 4, 5 jogos sem vencer, e aí viria uma possível crise, enfim, aumenta de novo a tensão e tudo mais. Vencer o Vitória já dá uma certa tranquilidade para os jogadores, não uma tranquilidade que vai fazer com que eles joguem de qualquer forma contra o Palmeiras, mas joguem sem aquele peso de estar numa sequência tão negativa, por isso também é tão importante que o Fortaleza consiga o triunfo lá na Arena Barradão. Perfeito, perfeito, perfeito. Canal da Guigui aí, um abraço aí, rapaziada, beleza? O Vitória deve escalar o mesmo elenco que escalou contra o Internacional. Eu acredito que o GE colocou que o Hiller, eu vou até trazer para vocês aqui, o GE colocou que o Hiller deve ser substituído pelo. O William Oliveira deve ser substituído pelo Hiller. Mas eu acho que não. Eu acho que o William Oliveira ainda assim será o titular. Entendeu? O Hiller é muito pesado. Ah, já, mas quem você vai estar falando de peso? Pô, não sou atleta. Não recebo pra ser atleta. Então eu posso criticar aqui. Esse aqui é o meu local de crítica. Mateuzinho, o Eric, Gustavo Mosquito pela esquerda, Janderson centralizado. O Eric vai ser esse jogador pela direita, Mateuzinho centralizado pelo meio, né? O meio de campo. Oliveira, Baralhas, Jamerson, Zé Marcos, Lucas Halter, Cáceres ou Claudinho e o Lucas Arcanjo. Esse deve ser a provável escalação do Vitória. E a provável escalação do Fortaleza, ela deve ter algumas modificações, né? Inclusive, o Fortaleza vem com vários desfalques, né? O Fortaleza vem com vários desfalques. Ao todo, se eu não estou enganado, eu vi em um canal, 5 desfalques que o Fortaleza vai enfrentar a equipe do Vitória. Então, assim, é um jogo de uma equipe que vem de uma grande partida fora de casa, de 2 grandes partidas fora de casa, no caso do Vitória, contra uma equipe que vem de um empate onde teve gol anulado, contra uma outra grande equipe, que é o Internacional, né, o Fortaleza, eu tô citando, mas que não agradou muito o torcedor esse empate, tá ligado? Eu acho que nem também o próprio elenco. Empatar dentro de casa é muito chato, tá ligado? Empatar dentro de casa é muito chato, ainda mais com um concorrente direto, que é o caso do Internacional, tá ligado? Então é isso. Deixa sua opinião aqui, placar do jogo. Tamo junto.